gente acha que a gente sabe muito, mas ele é extremamente necessário. É uma prática da vida cristã essencial para a nossa vida, que é a oração. E hoje nós vamos passear um pouco no Evangelho de Lucas, que fala muito sobre a oração. Na verdade, o tema é a escola de oração de Jesus Cristo. Amém? Então, é verdade, é um fato, né? Que Deus é soberano. Isso é inegável. Deus é soberano sobre todas as coisas. Também é verdade que Ele faz tudo pelo conselho da sua vontade. Sim, é fato que Deus faz tudo pela sua própria vontade. E é verdade também que Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E Deus, mesmo na sua soberania, veja como é importante, Deus mesmo na sua soberania, Ele decidiu agir através da sua oração em favor do seu povo e em favor dos seus filhos. Então, mesmo Deus sendo soberano, fazendo tudo com a sua vontade, Ele decide agir de acordo com a oração dos seus filhos. Amém? Por quê? Porque Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é um Deus gracioso. E para que Ele possa agir de acordo com a oração dos seus filhos, do seu povo, é necessário que a gente ore. É algo espetacular, porque a nossa oração tem resposta. Então, veja o que eu quis construir para que você entendesse. Deus é soberano? É soberano. Deus tem o controle de tudo? Tem o controle de tudo. Deus faz tudo segundo a sua vontade? Tem. Mas mesmo assim, Ele decide agir de acordo com a oração do seu povo. Quando a oração do seu povo está de acordo também com os princípios de Deus. Amém? Amém. A Bíblia nos conta inúmeras histórias. De capa a capa, nós temos inúmeras histórias de que Deus age em favor do seu povo, em favor dos seus filhos. E de forma sobrenatural, extraordinária, onde nós nunca esperamos. Porque normalmente a gente espera e a gente dá uma ajudinha para Deus. Deus, você pode fazer assim, assim, assim. E a gente quer dar até um caminho, né? Como que Deus vai fazer. Olha, o senhor fala assim com fulano, o senhor faz assim com ciclano. Mas Deus age de uma forma tão criativa e de uma forma tão sublime que nós ficamos extasiados, não é? Quando nós vamos para as histórias, nós começamos a ver desde Abraão orando e Abraão intercedendo por Ló, o seu sobrinho que estava em Sodoma e Gomorra, e então o Senhor não destrói a vida da família de Ló. O Senhor tira Ló e destrói Sodoma e Gomorra. Nós vemos Moisés intercedendo pelo povo. Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor for destruir esse povo, então risca o meu nome do livro da vida. E o Senhor então retrocede. Nós vemos Isaac orando pela enfermidade. Deus cura a enfermidade, muda a história. Isaac estava orando porque a sua mulher Rebeca era estéril. E então ela engravida de gêmeos. Depois nós vemos Jacó no vale de Jaboque sendo liberto, sendo salvo. Aos 97 anos ele ora a Deus e Deus muda a história dele. Que coisa incrível! Nós vemos tantas histórias
vemos Daniel orando, nós vemos Elias orando, para de chover, depois ele ora a Deus e cai fogo no altar, e depois vem as chuvas torrenciais quando ele ora. Que coisa incrível! Nós vemos tantas histórias de formas diferentes de oração, e Deus respondendo sempre em favor dos homens de Deus, do povo de Deus. Amém? Nós temos a oração de Ezequias. Ezequias estava, a Bíblia diz que ele tinha uma doença mortal. Uma doença mortal. Já está uma sentença. Ezequias tinha uma doença mortal. E naquele tempo ele também estava pressionado pelos assírios, que era um povo que já tinha dominado todo o norte. E eles agora estavam pressionando o sul. Olha, nós já conquistamos todo Israel, todo o norte já foi conquistado. Eles eram terríveis, eles eram maldosos, horrorosos, e agora nós vamos conquistar, ajudar o sul. E o rei Ezequias estava então apavorado, além de ter uma doença mortal. O Senhor fala assim: olha, põe de acordo com a tua casa que eu vou te levar, põe em ordem a tua casa que eu vou te levar. Ezequias vira o rosto para a parede, ensorcando, chora e ora. E Deus muda a sentença dele, dá mais 15 anos de vida. E Deus abate todo o exército assírio e dá livramento de Judá. Que coisa extraordinária! Por conta de uma oração, por conta de um quebrantamento, por conta de um pedido do seu filho. Deus mudou a história. Deus cura enfermos de doenças mortais. Amém? Amém. Deus restaura famílias. Amém? Deus restaura casamentos que estão perdidos. Amém? Amém. Deus aviva o povo, um povo que estava frio. Jonas não queria pregar. Deus vai lá e diz: olhe para esse povo e diga a esse povo que eles vão morrer 40 dias, e toda a cidade de Nínive é salva, restaurada, e há um avivamento. Uau! Ele nem queria pregar, nem queria falar nada, falou de qualquer jeito. Mas Deus tem planos extraordinários nas nossas vidas. Mas Ele decidiu que Ele quer ter um relacionamento conosco, e que Ele quer um relacionamento de uma via de duas mãos, da nossa oração, do nosso relacionamento com Ele, da nossa fé de que Ele ouve a oração e de que Ele atende a oração. Amém? Amém. Clamas a mim e anunciar-te-ei e responder-te coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 3:33. Que coisa maravilhosa! Clamas a mim. Ele está dizendo: clama, e eu vou te responder. O nosso Deus poderoso, soberano, Criador de todas as coisas, diz: clama, clama, eu quero te ouvir. E é isso que nós vamos ver nessa escola de oração. Por que Deus fala isso? Ele diz assim no Salmo 50: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Glória a Deus. Ele está falando: invoca-me. Invoca-me é algo das entranhas, é algo do nosso ser mais interior, da nossa alma, de invocar o Deus que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas. Aleluia. E que está em todos os lugares. E portanto a oração é a força que move o poder de Deus. A oração é a força que abre o céu e move a terra. Amém? Amém. Então eu queria ler com você, iniciar. Eu vou dar uma passadinha em Lucas, do capítulo 3 até o 11. E eu vou começar pelo 11, porque os discípulos estavam ali
ali reunidos, mas um discípulo estava atento. E ele estava atento a Jesus e ele disse assim, e aconteceu, 11, 1 a 4. E aconteceu que estando ele a orar, ele quem? Jesus. Num certo lugar, quando acabou, o discípulo ficou esperando Jesus acabar. Lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus vivia orando. E os discípulos observavam isso. E esse então diz: ensina-nos a orar. E ele lhes diz: quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza, presta bem atenção, não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Amém. Portanto, o Pai é nosso. O Pai é nosso, dos filhos de Deus. Amém? Levante sua mão. O Pai é nosso. O Pai é nosso, dos filhos de Deus. Estamos aqui como corpo de Cristo, estamos aqui como família cristã. Esse Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é como falamos, o Senhor é soberano da vontade dele, na terra e no céu. Mas a oração nos liga com o céu e terra. A oração é a conexão de nós, do nosso Pai com nós. O nosso Pai ouve a oração do seu povo, ouve a oração do seu filho. E hoje eu quero perguntar: quanto tempo você não ora? Quanto tempo você deixa para orar? Quanto tempo você dedica a sua vida para estar conversando com o Pai sobre a sua vida? Há tanta preocupação com a sua vida, com as coisas que você precisa fazer, com as coisas que vão acontecer, com as inseguranças do futuro. E o quanto nós nos dedicamos a isto que verdadeiramente e realmente trará solução na sua vida. Ele fala o tempo todo, Jesus orou o tempo todo, fala: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que busca, encontra, todo aquele que pede, recebe. Ele fala o tempo todo: clama a mim. Coloque as suas petições diante do Senhor, não estais ansiosos por coisa alguma. Antes, colocar as suas petições, colocar as suas angústias, as suas ansiedades diante daquele que pode fazer todas as coisas. E essa prática de oração é dada tão pouca importância, tanto tempo, que a gente não se dedica. Mas hoje vai ser diferente, amém? Aquele que ora pouco vai orar mais. Aquele que não orava nada vai passar a orar, amém? E aquele que orava
muito, vai orar mais, cheio do Espírito Santo, amém? Amém. E vai ver o céu se abrir, e o fogo descer, e a terra se mover. Porque é assim que acontece com o crente que ora, com o crente que se dedica a buscar o Senhor, amém? Então, a oração, ela consegue ligar a nossa fraqueza ao poder de Deus. A oração consegue fazer com que a gente entenda que é necessário nos colocarmos como fracos, porque quando nos colocamos como fracos e humildes, nós sabemos que Ele é forte e o nome dEle é glorificado. E tudo que nós fazemos para a glória do Senhor, sempre nós temos a resposta positiva. Porque quando glorifica o nome do Senhor, Ele age. Ele age porque tem interesse de que o nome dele seja glorificado, conhecido, exaltado. Amém? Amém. E somente a oração pode nos levar a um nível profundo de intimidade e conhecimento do nosso Deus. Porque a oração, queridos, não é somente petições. A oração é um diálogo. A oração também é ouvir a Deus. A oração é quando nós nos colocamos com o nosso interior, às vezes até em gemidos inexprimíveis, mas o Espírito entende. E nesse momento que nós estamos nos gemidos apenas, humildemente prostrados, nós recebemos uma direção. Porque nós estamos falando em Espírito e em verdade. E quando nós estamos em Espírito e em verdade, nós estamos conectados com aquele que nos revela e traz respostas verdadeiras. Amém? E as respostas verdadeiras vêm sempre, sempre de acordo com a palavra de Deus. Amém? E aquele que se aprofunda é aquele que, claro, cada dia mais perto de Deus. Quanto mais eu oro, quanto mais eu estou profundamente imersa na oração, mais longe do pecado eu estou. Por isso que ele fala, não caís em tentação. Porque quanto mais nós estamos em oração, mais a gente perdoa. Você já experimentou isso quando a gente ora pelo inimigo, como ele fala? Quando a gente ora por alguém que a gente não gosta, por alguém que nos fez mal, por alguém que nos feriu, nós passamos a gostar dessa pessoa, nós passamos a ter misericórdia dessa pessoa, nós passamos a ter compaixão dessa pessoa. Porque o Espírito muda completamente os nossos sentimentos, porque Ele trabalha nesta cura, nesta libertação. Orar por alguém, desejar o bem de alguém que nos feriu, é quando nós decidimos perdoar e decidimos amar, decidimos desejar o bem. Tudo muda na sua vida e o céu se abre, a terra move, porque você não tem mais aquele sentimento de ódio, de ira, de vingança. Portanto, a tentação do pecado é afastada. Quando nós temos as nossas falhas e que nós buscamos em oração, quanto mais profunda a minha oração, Senhor, eu tenho este pecado, mas eu decido não pecar mais, eu decido não fazer mais isso, eu não desejo mais isso, e eu começo a falar com o Espírito, me colocar diante do Espírito a minha fraqueza, e é então que ele vem sobre, eu falei isso quarta-feira, sobre o nosso falso eu, porque existe a nossa consciência e a nossa subconsciência quando estamos ligados nas coisas do mundo, não estamos em oração, estamos vivendo ligados às coisas materiais, às coisas mundanas, e tivemos experiências ruins em nossa família, em nosso passado, com os nossos amigos, e nós então criamos um falso eu,
eu dei até o exemplo. Quando falam, a Lígia não sabe falar muito bem, desde pequena eu escutei isso. A Lígia é tímida, desde pequena eu escutei isso. Então eu criei em minha mente um falso eu. A Lígia não tem força para resistir o pecado das drogas. Então foi-se criado um falso eu, que eu não tinha força para resistir o pecado. E isso vai entrando como fortalezas. Lembra aquele versículo? As nossas fortalezas, as forças da nossa oração não são carnais, mas espirituais. Nós somos fortes em Cristo e nossas orações para quebrar toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus. As nossas armas não são carnais, mas espirituais. É a oração. E a oração vai quebrando esse falso eu, e o Espírito Santo de Deus consegue entrar no nosso subconsciente e quebrando essa fortaleza e esse sofisma e essa mentira do falso eu que foi criando em nós, das experiências ruins que tivemos. E nós então vamos aflorando o nosso verdadeiro eu, a essência que fomos criados. Consegue entender até aqui? Por isso que a oração nos fortalece, como ele disse, contra a tentação. Porque a oração profunda, de relacionamento profundo com o nosso Deus, a palavra de que você é filho amado, muda toda a nossa história. Muda todo o nosso trajetória, a visão que você tem de que o céu será. E para isso eu queria que você lesse em Lucas 3, de 21 a 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, veja só, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Amém? Amém. Veja, Jesus é Jesus, gente. Jesus foi se batizar e ele então sai orando. Aleluia. Jesus sai orando. O céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Glória a Deus. Ali, o Senhor Jesus começa o seu ministério. Ali começa a verdadeira obra da redenção que ele inicia. E ele vai para o deserto para ser tentado. Ele sai do batismo orando. O céu se abre. E ele vai enfrentar Satanás, porque o Espírito Santo vem sobre ele agora, para que ele inicie o ministério dele. A obra da redenção, para que ele pudesse ser fortalecido e caminhasse para a cruz. E então vivesse a maravilhosa ressurreição, que dividiu as eras, começou a vida da imortalidade. Coisa maravilhosa. Então veja, Jesus o tempo todo ensinava a orar. Assim como eu e você, quando recebemos o Espírito Santo e vamos para uma nova jornada verdadeiramente daquilo que Deus nos sonhou para nós. Deus sonhou para nós uma vida. Deus, antes da fundação do mundo, sonhou com a sua vida. Desejou que você vivesse coisas maravilhosas. Derramou sobre você dons,
sonhou sonhos com você sobre a sua vida. E quando nós nascemos de novo e temos o Espírito Santo, nós somos libertos e curados dessas mentiras. Nós somos feitos novas criaturas para irmos viver aquilo que verdadeiramente Jesus nos programou e sonhou. Amém? E por isso, então, que Ele deseja que a gente ore para saber o que Ele tem para nós. A vontade dEle que é boa, que é perfeita e agradável. Ele quer falar comigo e com você, para que você seja fortalecido para resistir às tentações e viva a vontade dEle e seja santificado como Ele é santo. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Veja, em Lucas 6, 12, 13, diz que Jesus se afastava para o monte para orar. E acontecendo naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. A noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Ainda bem que diz isso. Muitos de nós podemos pensar, será que Jesus não sabia que Judas iria trair? Não, a Bíblia já está dizendo, Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus orou antes de escolher os seus discípulos e escolheu Judas Iscariotes, porque ele sabia da necessidade de que haveria um traidor para que ele fosse para a cruz. É porque Jesus ora que as coisas são definitivamente perfeitas. O caminho do Senhor é perfeito. E por isso que muitas vezes nós mesmos orando, vamos nos confrontar com momentos difíceis, com pessoas difíceis, com problemas difíceis, mas tudo está na soberania do Senhor, no controle do Senhor, onde que você vai ser vitorioso contra esta prova. Porque Ele está contigo, Ele não nos deixa, não nos abandona, e Ele tem um plano perfeito para que a gente possa superar os nossos problemas. Mas é necessária a oração para que você descanse e tenha direção e saiba daquilo que Ele tem para você. Muitas vezes nós entramos em problemas que nós sabemos que vão acontecer. E nós falamos, está vindo uma guerra. Quem já viveu isso? Está vindo um conflito. Estou percebendo Satanás se levantar. Vou enfrentar um problema. Mas eu vou de frente. Porque o Senhor está à minha frente. O Senhor já enviou os anjos à minha frente nesta guerra. Amém? Amém. Porque eu estou orando e o Senhor já me avisou. O Senhor já me deu a direção. E por isso que ele subia ao monte para orar. Por que subir ao monte? Porque muitos hoje em dia sobem ao monte para ver graveto brilhar, muitos sobem ao monte para buscar profecia, muitos sobem ao monte para buscar prosperidade. Nada disso Jesus fazia. Jesus se apartava porque era muito barulhento aonde ele se encontrava. Jesus caminhava sem uma casa própria. Ele dizia, eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Então ele precisava se separar da multidão, do conflito, das pessoas que pediam para ele orar, que queriam conversar com ele. Ele precisava se isolar um pouco para estar com o Pai. Mas eu e você temos, como ele mesmo diz, entra no seu quarto, feche a porta do seu quarto e olha o seu Pai em secreto que está contigo. Nós temos na nossa casa o lugar mais privativo, é o nosso quarto. É o lugar particular que ninguém vai entrar no seu quarto e você vai ali poder estar com o seu Pai secreto.
falar com o seu pai, buscar o seu pai. Mas o monte não quer dizer que é místico, que o monte é algo, porque Jesus subia ao monte, eu vou ver gravetos, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo. Não. É apenas um lugar para estar em solitude com o Pai. E Jesus buscava estar na presença do Pai, porque ele amava a presença do Pai, porque ele fazia tudo que o Pai falava, ele fazia tudo para glorificar o nome do Pai. É assim que nós precisamos andar em oração. É assim que nós precisamos entender que o céu se abre quando nós oramos. Porque é a conexão da nossa fraqueza com a força e poder do nosso Deus, o único Deus que faz tudo em nosso favor através da oração. E eu quero que você entenda muito isso, porque muitos de nós, quando estamos acometidos de alguma aflição, nós oramos rapidinho e às vezes nem temos força para orar. E é o momento que mais precisamos ter força, é o momento mais que precisamos estar sós. E nós muitos deixamos e nos afligimos. E é a força mais importante que você tem para vencer os dias maus e para até glorificar os dias bons. Porque às vezes nem Satanás deixa a gente glorificar os dias bons. Já vem logo uma outra atrás. E nós precisamos estar conectados com essa força da oração. Porque a nossa tribulação não pode nos abater a ponto de nos afastar de Deus. Muita oração, muito perto de Deus, muito longe do pecado. Pouca oração, distante de Deus, perto do pecado. Ok? Então veja, Jesus ficou a noite toda a orar. A noite toda a orar. Amém? Vamos passar para Lucas 5, 14. Nós estamos nessa escola de oração. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Então veja, o Senhor fez ali um milagre. Curou o homem da lepra. E ele disse, vai lá, mostra-te ao sacerdote, oferece a tua purificação. E a sua fama, porém, se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. A fama de Jesus estava cada vez maior. Muita gente ia atrás para que ele curasse e muitos para ouvi-lo. Agora veja, quando a multidão está se reunindo para ouvir o Senhor, muitos outros, iriam amar quando a multidão está se reunindo para ouvir, amar quando a multidão está se ajuntando para que ele possa orar. Mas veja o verso 16. Só quem ora muito está comigo, hein? Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Antes de pregar, ele deixava a multidão e ia orar. Amém? Aqui não tem. Amém, Jesus. Ele ia buscar a direção do Pai, orientação do Pai, o que fazer, o que falar, como curar, quem curar e como caminhar. Isto é a sabedoria da escola de oração de Jesus. Como eu falei, a Bíblia conta milhares de histórias maravilhosas. Quando você vai à Bíblia, tem homens orando, o céu se abrindo, Ezequiel, quando está ali à beira do rio Quebar, o céu se abre, Isaías vê
o trono. João em Apocalipse vê. Coisas lindas acontecem. Mas Jesus ensina de uma forma tão simples. De uma forma tão simples, queridos. A multidão toda correndo atrás dele, esperando ele falar. Ele, peraí que eu vou orar. E eu vejo em Lucas conta de uma forma tão maravilhosa a vida de oração de Jesus. Ele enfatiza muito a vida de oração de Jesus. E eu estou aqui chamando a sua atenção, porque nosso Deus é aquele que ouve a sua oração, ouve a sua aflição e muda as circunstâncias. Mas nós olhamos todo o tempo para as circunstâncias e não para o nosso Deus. E eu sei que cada um de nós tem uma resistência grande em gastar muito tempo de oração. Eu estava conversando hoje com minha irmã. A maioria levanta, acorda e vai para o seu dia. A maioria não fica no seu devocional, não acorda mais cedo para estar com o seu Deus. Não acorda mais cedo para louvar o seu Deus, para adorar o seu Deus, para buscar discernimento, para buscar solução. Porque Ele traz solução. Amém? Amém. Se nós pensarmos, eu não tenho tempo, Lígia, minha vida é muito corrida. Então olha para Davi. Quem era Davi? Davi era rei, Davi era guerreiro, Davi era marido, Davi era pai, era conselheiro. Mas a Bíblia diz que 3 vezes, à tarde, à noite, eu invocarei o nome do Senhor. À tarde, à noite e de madrugada, eu invocarei o nome do Senhor. Era assim que Davi dizia. Quando você olha para Daniel, Daniel era entre os homens mais sábios da Babilônia. Ele era conselheiro do rei. Ele era líder dos sábios, 3º governador da Babilônia. Na época dos Medo-Persas, ele administrava o reino. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Então, queridos, veja só. E quantas vezes nós falamos, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Vamos lá para Lucas 9, 28 a 31. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele os 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Uau! O Senhor chama os 3 para orar. O Senhor já tinha escolhido os 12, já tinha enviado os 70, mas sempre Ele chamava os 3 para orar: Pedro, Tiago e João. E nesse momento da transfiguração, que Jesus mostra verdadeiramente a essência dele, Ele mostra a sua luz resplandecente, que não dá nem para descrever, mostra a sua santidade maravilhosa. Sabe o que os meninos fizeram? No momento mais sublime, oportunidade única. Queridos, nós às vezes perdemos oportunidades únicas de vermos o céu abrir, de vermos o Senhor resplandecer sobre nós, a face sobre nós. Perdemos milagres maravilhosos, perdemos momentos maravilhosos com o nosso Deus. E nós falamos, poxa, as coisas não acontecem mais, os milagres não acontecem mais, não acontecem mais as coisas de antigamente, porque nós não buscamos na mesma proporção que o Senhor nos busca. Buscar enquanto se pode achar, mas nós não buscamos. E nós ainda podemos achá-lo, e nós ainda podemos conectá-lo, nós podemos conectar a nossa fraqueza a um poder que não podemos nem medir. Vocês conseguem entender a importância da prática da oração? O quanto que Jesus mostrou para eles
quem era ele e a importância de estar orando. Naquele momento estava sendo revelado que ele iria morrer na cruz, que viria a ressurreição, e os discípulos perderam este momento. Mas o Senhor está no trono e Ele é santo, 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 Cordeiro de Deus santo que morreu por nós. E a sua santidade foi revelada neste momento. Santo, santo, santo é o Senhor, que morreu por mim, por você, e está sentado à direita de Deus Pai, nas regiões celestiais, aguardando a sua oração, aguardando a sua petição, aguardando as suas palavras, para que você possa entrar no trono da graça. Glória a Deus. E no trono da graça você ser atendido no tempo oportuno, porque Ele atende no tempo oportuno a sua oração. Amém? Amém. Amém. E agora eu vou voltar em Lucas 11:1 para terminar. E aconteceu, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, ele disse a um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar, como o Senhor ensinou aos seus discípulos. Sabe, queridos, eu vou aqui dar um exemplo que eu escutei, muito importante, e que eu já vivi isso, mas eu vou dar o exemplo de um missionário presbiteriano muito conhecido, que é o Ronaldo Elidório, talvez muitos conheçam aqui. E ele, jovem, foi fazer missão no Peru, uma certa data, e lá então tinham terroristas guerrilheiros que chamavam, eu acho que era Sandeiro Luminoso, eu até anotei aqui. Esse grupo era um grupo terrorista que matavam cristãos. Se você fosse cristão naquela época e fosse pego, certamente iria para o paredão para morrer. E nessa época esse Elidório estavam orando numa igreja, pregando com outros missionários. Veio esses sequestradores, sequestraram os dois, colocaram no carro, saíram correndo para levá-los ao paredão que eles eram fuzilados. E nesse momento eles colocam o capuz e levam. E esse Ronaldo, irmão, disse: Deus, eu sou tão jovem, puxa vida, se eu tiver que morrer, então o Senhor me dá paz. Eu não queria morrer agora, mas se eu tiver que morrer, o Senhor me dá paz. Mas se não for da tua vontade que eu morra agora, me liberta. E eu vou consagrar minha vida a pregar a palavra do Senhor toda a minha vida. E nesse mesmo instante, a mãe do Senhor, desse missionário, Ronaldo Elidório, estava dormindo, era madrugada aqui no Brasil. E ela é acordada com uma grande angústia e um grande aperto. E ela diz: Senhor, é com meu filho. E então ela começa a orar. Ela começa a orar e clamar ao Senhor pelo filho. Eu não sei o que está acontecendo, Senhor, mas eu sei que é algo com meu filho. E ela começa a interceder pelo filho dela. Queridos, ele coloca o missionário e o amigo dele no paredão. Eles são colocados no paredão. Nesse mesmo instante vem um outro carro que faz um barulho enorme, que ele não viu, porque ele estava encapuzado. Simplesmente arrancam o Ronaldo deste lugar, colocam no outro carro e levam ele embora, e ele é liberto. Mas o seu amigo é fuzilado. A oração de uma mãe livrou o filho eternamente, porque ele foi salvo.
Hoje ele é um grande pregador da igreja presbiteriana. É um missionário. Missionário muito dedicado à palavra do Senhor. Mas a oração de uma mãe mudou a história. A mãe de John Wesley orava por ele. Tantas histórias, queridos, de oração que são verdadeiras. A mãe do pastor Hernandes Dias Lopes foi também acometida de uma doença terrível, que ela iria morrer na gravidez dele. E o médico disse: a senhora precisa tirar este bebê, porque senão vai morrer a senhora e o bebê. E ela disse: não quero que tire meu bebê. E ela fez uma oração ao Senhor e consagrou o pastor Hernandes Dias Lopes ao Senhor. Eles moravam num lugar muito distante, muito pobre. E ele hoje é um grande teólogo, um grande pastor, um grande nome para nós, como cristão. Amém? Então, queridos, a gente acha que às vezes a nossa simples oração não tem poder de abrir o céu. Uma oração salvou a vida dos dois. E tem inúmeras histórias. Quando você vai para Paulo e Silas, eles estão ali orando, adorando, vem um terremoto, não cai nada, né? Só cai as cadeiras. E assim por diante, queridos. O que eu quero falar para você hoje é que você não desista da prática da oração. Não desista de crer do poder que tem a sua oração. Porque muitos de nós temos essa falsa ideia, essa mentira sobre a nossa consciência, de que se nós orarmos mesmo assim, Deus vai prevalecer a vontade dele. Mas Deus muda. Quando nós intercedemos, Deus muda a história, porque Ele ouve o nosso coração. Ele muda a sentença que Ele deu de Ezequias. Ele falou: Ezequias, você vai morrer? Não, eu não quero morrer. Tá bom, não vai morrer. Deus é um Deus que ouve a sua oração. O que é que aflige tanto o seu coração na sua vida? Eu não estou dizendo material, algo que você quer comprar um carro, uma casa, viagem. Não. Tem algo na raiz do seu coração que somente você sabe, que você gostaria que fosse diferente na sua vida. E o Senhor está perguntando para você hoje: o que é que lá no seu interior, no mais profundo da sua existência, que não tem a ver com bens materiais, mas tem algo na sua existência, que você sente um vazio de que você não viveu e que você gostaria de viver com Deus? Tem algo que é muito profundo na sua existência, que você diz: não, isso não é para mim, mas é uma mentira. Porque tem algo que Deus clama também por você, porque o Espírito também intercede por você com gemidos inexprimíveis. Porque você também clama e chora porque não vivenciou isso, porque acha que isso não é para você. E você desistiu de orar, porque você acha impossível de acontecer. E hoje Jesus está falando: clama a mim, invoca-me no dia da angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. Tem algo no seu mais íntimo que você sempre diz: puxa vida, se isso fosse diferente, eu faria diferente. E o Senhor tem algo diferente para você viver, para você sair da mesmice.
para você não mais sentir este vazio e esta frustração de não ter vivido na sua vida, porque você tem marcas, machucados, experiências ruins, e que você acha que isso impede de você viver algo que Deus tem para você. E Ele está dizendo para você hoje, a partir de hoje, você vai sair daqui e vai fechar a porta do seu quarto e vai ter esta prática de oração e fechar a porta do seu quarto e clamar ao seu Deus, o único Deus, e Ele vai te responder, porque Ele responde as orações. Quem crê? Tudo que Ele precisa é a sua fé. E a sua fé é a força motriz para que você possa orar, ter essa coragem de orar, para que o Senhor venha modificar a forma como você está vivendo e sentindo a sua vida. E você precisa invocar é vir das suas entranhas aquilo que você ainda pensa que é impossível de viver na sua vida. Amém? Fique de pé, vamos orar. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhes-á. Qual pai entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial e o Espírito Santo aquilo que lhe pedir. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a orar. Santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, Senhor. Venha o teu reino, Senhor, verdadeiramente, Senhor, que é paz, que é alegria, que é a justiça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, os teus filhos estão aqui. E, Senhor, visita profundamente os corações agora. O Senhor conhece cada coração que está aqui, cada aflição. O Senhor conhece, Senhor, cada frustração que muitos não puderam viver porque não se sentiram capazes, não se sentiram merecedores, não sentiram, Senhor, que isso pudesse acontecer, porque olharam para as impossibilidades e para as circunstâncias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, agora, Senhor, entra com teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. Visita com teu amor. Enche com teu amor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Porque o teu amor cura, o teu amor, Senhor, quebra cadeias, quebra mentiras. O teu amor, Senhor, é um poder extraordinário. E, Senhor, quebra as cadeias, Senhor, que impedem eles de vivenciarem verdadeiramente o teu propósito, aquilo que o Senhor tem para eles. Eu sei que o Senhor tem algo especial para cada um propósito especial, e que eles vivam isso, Senhor, e que eles não sejam enganados nem confundidos, e que eles não se desviem desse caminho, porque muitos, Pai, por não se acharem, Pai, filhos que o Senhor ama, por não entender essa filiação,
buscam às vezes migalhas do mundo, Senhor. Mas o Senhor tem banquete para os seus filhos. O Senhor prepara uma mesa na presença dos inimigos. O Senhor tem um banquete para eles. E que eles possam viver coisas extraordinárias que o Senhor trouxe para eles. E que eles passem a orar, que eles passem a te buscar, que eles passem a te invocar, que eles passem a clamar até que o Senhor responda dos céus. O Senhor abre os céus e mova, Senhor, a terra. E o teu nome seja engrandecido e glorificado na vida de cada um. E que o Senhor venha restaurar famílias, que o Senhor venha restaurar casamentos, que o Senhor venha restaurar a vida, que o Senhor venha tirar, Senhor, a tristeza, a depressão, a angústia, o medo, a insegurança do futuro, Senhor. Que não há nada que o Senhor não esteja vendo, que não há nada que o Senhor não esteja cuidando, não há nada do que o Senhor não possa fazer e mudar, Senhor. Visita cada um aqui, Senhor. E que a partir de hoje eles passem a orar, passem a te buscar e a dedicar tempo em te conhecer, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. E se você tem algo a entregar aqui no altar do Senhor, vem à frente. Eu vou orar por você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, toca os corações, muda os corações, vai tocando os corações, vai tocando.